Ei, pessoal, tudo bem? Historicamente, o inimigo comum une o povo, ou o grande problema une o povo. Nós temos vários exemplos desses na história da humanidade. Podemos citar, por exemplo, os gregos em relação aos persas, né? Os gregos tinham um exército que acreditava no homem livre, enquanto os persas tinham um exército de escravos. Então, naquele momento, foi visto como uma luta entre a liberdade e a escravidão. E aí o medo do inimigo comum juntou uma nação que à época tinha identidade cultural, falava a mesma língua, mas era formada por cidades-estados, não era um estado-nação como a gente conhece hoje. As cidades tinham uma independência entre elas. É até interessante que se você ler Odisseia, você vai ver que o Menelau busca o apoio do irmão dele no momento que ele precisa ir para Troia, né? Buscar a Helena de Troia ou combater Troia por causa da Helena de Troia. Né? A gente tem vários exemplos na história, por exemplo, a Europa medieval, que estava fragmentada em feudos, ela acabou se unindo em torno da mesma fé, da religião católica, contra o inimigo comum que era o Islã. Né? Então, as cruzadas e etc., teve muita relação com a unidade em torno de um inimigo comum, o inimigo que representava uma fé diferente. Né? No Brasil, a gente também tem esses exemplos. Por exemplo, em 64, que alguns insistem em chamar de revolução porque o povo apoiou, o inimigo comum era o comunismo. E olha, só uma ressalva: mesmo que o povo tenha apoiado aquele primeiro momento, não quer dizer que ele apoiou 20 anos de ditadura. Naquele momento exato da intervenção militar, havia realmente o medo de um governo comunista no Brasil representado na figura do Jango, né, do João Goulart. Não que ele fosse de esquerda, mas naquela época qualquer um que tinha um olhar não burguês do mundo era tido como de esquerda. Bastava você defender trabalhadores, aumento do salário mínimo e etc., que você já era visto como alguém de esquerda. E aí o grande inimigo da direita ou do fascismo, né, é o comunismo, o comunismo. E o grande inimigo do comunismo é o fascismo. Então é comum que os países comunistas tenham como inimigo comum o fascismo e elegem um inimigo comum. Oh, gente, isso é tão usado ainda hoje, por exemplo, o Hugo Chávez e agora o Maduro, o inimigo comum é os Estados Unidos, tudo é os Estados Unidos. E o povo acredita na ideia do inimigo comum e normalmente o povo se junta contra aquele inimigo comum. Então, em 64, por exemplo, a gente teve isso, né? E o Brasil é tão atrasado, mas tão atrasado, que a gente continua discutindo governos de esquerda e governos de direita como se estivéssemos ainda no século XIX e no século XX. Né? Já estamos no século XXI e ditaduras são sistemas que não funcionam mais. A gente tem que pensar agora em democracia. É óbvio que em todo sistema de governo você tem ideias boas, mas a implantação desses governos normalmente são duras. Eles te tiram a liberdade dizendo que estão te dando a verdadeira liberdade. Não caia nessa armadilha. Né? Basta você estudar. E provavelmente o país hoje está pagando o preço de nunca ter dado um plano de educação sério para a sua população. E aí a gente já teve, depois do regime militar, porque aí tem a manifestação popular. Esquecemos o Sarney, né? Porque o Sarney foi votação indireta, o Tancredo que ganhou, e aí o Tancredo faleceu e tomou posse então o Sarney, que era o vice-presidente, mas ainda foi eleição indireta. Então a primeira direta que a gente teve foi o Collor, e depois da redemocratização. Então aí olhem só que interessante, em 64 o inimigo comum era o comunismo, já em 85 o inimigo comum era a ditadura. E o povo se une, né, por essas causas comuns, né? Aí a gente teve o Collor, que sofreu impeachment lá com a caça ao Marajá e etc. Sofreu impeachment. Veio o Itamar. Itamar implantou o Plano Real, acho que é o grande legado que ele deixou. O Fernando Henrique teve um governo de certa estabilidade, conseguiu controlar o valor do Plano Real, da moeda brasileira durante esse período, muito graças a um projeto que talvez seja a maior crítica dele, que é a privatização ou a desestatização, que são diferentes, né? Mas isso fica para outro momento. Ele foi muito criticado, mas graças a isso ele conseguiu manter a economia brasileira em níveis aceitáveis, né? Recuperando a economia. Teve um grande legado ruim, na minha opinião, porque ele foi eleito para 5 anos de mandato
e fez uma mudança à Constituição, porque eram 5 anos sem reeleição. E ele fez a mudança, provocou a mudança à Constituição, e aí passamos a ter 4 anos com direito à reeleição, e ele se aproveita desse momento e se reelege, porque a regra constitucional é que a lei não aprovada até 1 ano antes da próxima eleição, ela só pode valer na próxima. E ali foi um atropelamento, né? Um atropelamento. Depois do Fernando Henrique, experimentamos o entusiasmo do governo Lula, onde o Estado volta a ser inchado e há realmente uma preocupação de inserção social. Há um olhar para uma camada social que tinha sido ignorada, talvez só olhada da última vez com a mesma proporcionalidade ou aproximada no período de Getúlio Vargas, que era um populista, preocupado sim com o povo, até porque o povo é quem o sustentava no poder através do voto, né? Não se esqueçam que Getúlio Vargas ficou no poder 15 anos, ele dando golpe nele mesmo, né? Isso também vale uma aula depois, né? Depois eu falo sobre isso. E aí tivemos a Dilma, né? Há quem goste do governo dela, muitas atrapalhadas. Fato é que o Brasil entrou em crise, e quando entra em crise com notícia de que o governo repousa em fartura, o povo normalmente se revolta. Gente, isso é o mesmo conceito da Revolução Francesa e de outras tantas ao longo da história da humanidade. Se o povo está fazendo um sacrifício e não consegue ter nada e vê que aquele que o governa não tem sacrifício e tem acesso a tudo, gera sempre uma revolta, há uma ideia de que o sacrifício está desproporcional, e aí há realmente uma rebelião, pelo menos de espírito, né? Tanto é que aconteceu aquelas coisas lá dos 20 centavos, que na verdade não era 20 centavos, eram coisas que já estavam engasgados, todo dia ouvindo falar de corrupção, todo dia ouvindo falar de desvio de dinheiro pelos políticos, e aqui não interessa o partido, foram vários partidos, né? E então, que é uma coisa também que eles tentaram dizer pra gente, que era uma perseguição ao PT, mas na verdade foram vários partidos, é porque o PT que estava no poder naquele momento, né? E aí, o meu discurso não é político, tá, gente? E aí, o que, que aconteceu? Houve o impeachment da Dilma, veio o Michel Temer. Encerrado o mandato, elegemos o Bolsonaro. E agora, assim, estabilidade é tudo que nós não temos. O Bolsonaro, ele não tem conseguido se demonstrar um líder que usa a ideia do inimigo comum, que agora seria a pandemia, para unir o povo em torno de um mesmo projeto de combate em nome da saúde. Ele não consegue fazer isso, ele tem se atrapalhado em algumas decisões, e muitas decisões dando a entender que é em virtude do seu estilo, do seu caráter, da sua forma de se apresentar, melhor do que caráter, personalidade, né? A sua forma de se apresentar. Essa crença cega de que quem manda é ele, e, portanto, ele não está disposto a ouvir os outros. Olhem, eu posso estar enganado, não conheço os bastidores da política e também não quero conhecê-los. O que eu estou tentando dizer aqui é que, em termos históricos, toda vez que há o inimigo comum, os líderes aparecem com maior importância e conseguem unir o povo em torno desse projeto de salvamento. E o Bolsonaro não está conseguindo fazer isso. Há gente até que debate a pandemia como se a pandemia fosse um problema brasileiro para trazer instabilidade para o governo Bolsonaro. Que os governos de estado e municípios estão se aproveitando disso, portanto, há muita mentira atrás disso. Gente, pode até haver mesmo, mas vamos lá, pandemia, pan é todo, pandemia, o mundo todo está envolvido nisso. As soluções encontradas foram mais ou menos as mesmas no mundo todo. Desde o ano passado, a gente está ouvindo falar em isolamento em cidades da China por causa do coronavírus. Então, não é exclusividade brasileira. Fato é que o Bolsonaro está um pouco atrapalhado e não tem conseguido utilizar a ideia do inimigo comum para dar segurança ao povo brasileiro de direção, de gestão, e unir-se em razão de combater esse mesmo inimigo, que seria a saúde. Atrapalhada assim, eu só me lembro do Bush, o filho, o Bush, né, o filho, quando ele foi atacar o Iraque em nome da busca das tais armas químicas, não encontraram armas químicas, e de repente o mundo estava tratando Saddam Hussein, que é mau, que é ditador, que matou muita gente, inclusive o próprio povo, como se fosse uma vítima coitada do abuso norte-americano no Oriente Médio.
É isso. Tomara que o Brasil encontre seu caminho. Eu acredito que daqui a uns 500 anos a gente se endireita. Vamos lá. Tô na torcida, vamos na fé. Um abraço, pessoal.